A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos a respeito do estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos estudando aí as lições do segundo trimestre deste ano de 2024. Por sinal, estamos caminhando aí para as últimas lições, estamos nas últimas lições desse trimestre. Hoje, por exemplo, vou convidar vocês aqui para estudarmos a penúltima lição desse trimestre, a lição de número 12, que estará sendo estudada nesse dia 23 de junho de 2024, a lição que tem como título A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Se você que está me acompanhando ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, peço a você encarecidamente que você se inscreva para fortalecer o nosso canal. Você que já está inscrito, nos ajude aí fazendo seu comentário na lição também. É muito importante que você deixe o seu comentário para que possa também fortalecer o nosso canal. E se você puder compartilhar também, achar que vale a pena compartilhar com os irmãos da sua igreja, com os seus amigos, fica à vontade e desde já eu agradeço a você por essa colaboração, tá bom? Bom, mas vamos lá. Lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Nós vamos falar nesta aula aqui sobre a bendita esperança. É um assunto maravilhoso. Esse assunto aqui é um assunto empolgante. O cristão que conhecer a doutrina da esperança, o ensinamento a respeito da esperança, a esperança do crente, com certeza esse crente ele vai ser um crente feliz, ele vai ser um crente alegre, ele vai ser um crente otimista com respeito ao futuro, porque ele vai entender, através deste ensino, desta doutrina, que o seu futuro está nas mãos do Senhor e está garantido. Essa é uma lição que todo crente precisa estudar e conhecer. Até porque nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas se autodenominam cristãs, evangélicos, mas vivem uma vida mal-humoradas, vivem murmurando, vivem reclamando de tudo e de todos, vivem sempre com o seu semblante emburrado por conta das reflexões negativas, Nós hoje estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão vivendo com pensamentos negativos a todo momento. E alguns cristãos também estão vivendo assim por falta de conhecimento, por falta de entendimento sobre a salvação e sobre a esperança da salvação. Porque aquele crente que tem o conhecimento da verdade, aquele crente que entendeu a salvação, aquele crente que tem a compreensão sobre o plano salvífico preparado pelo Senhor Jesus para nós, esse crente, por mais que ele sofra, por mais que ele passe por adversidade nesta vida, por mais que ele passe por situações desagradáveis, até humilhantes, perseguição, mas ele sempre vai encontrar motivação para estar animado, empolgado e focado na busca da eternidade. Porque o cristão que entende o que é esperança, o cristão que vive a esperança, ainda que ele viva aqui nesta terra uma vida difícil, mas ele sempre vai enxergar o futuro com otimismo. Sempre. E olha que eu não estou falando necessariamente da vida neste mundo, Porque a Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança está naquilo que está reservado na eternidade para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Vocês já pararam para pensar nos tempos da igreja primitiva? Aqueles crentes foram perseguidos, muitos foram jogados
na arena para serem comidos por leões. Outros foram amarrados em árvores e partidos ao meio quando os galhos foram soltos. Outros foram crucificados. Muitos cristãos foram crucificados como Jesus foi na cruz. Vocês já pararam para pensar o que dava na cabeça dessa gente toda? Que mesmo ali morrendo, muitos foram queimados, como Policarpo, que foi queimado vivo, estando ainda vivo. Nós temos aí os discípulos que todos sofreram martírio, todos. E João, que não morreu martirizado, mas também sofreu duramente por amor a Cristo, foi jogado num caldeirão de azeite fervendo e depois foi lançado na ilha de Pátmos, morreu de morte natural, mas bem que tentaram tirar a sua vida também. E a pergunta é, o que essa gente tinha de tão forte nos seus corações e no seu íntimo que os levava a enfrentar a morte como enfrentaram? Levaram eles a abrir mão de tudo nesta vida. O que esse pessoal tinha de tão especial que os levaram a entregar a sua própria vida? Que causa é essa que eles defendiam? Pois é, eles só aceitaram morrer, aceitaram ser torturados como muitos foram. Eles aceitaram sofrer como muitos sofreram, por causa da esperança. A esperança que eles tinham em seus corações. Hoje, aqui no Brasil, nós vivemos um ambiente ainda muito agradável, né? Porque temos liberdade de expressão, temos liberdade religiosa, temos a oportunidade de professar a nossa fé em qualquer lugar, não temos nenhum problema em dizer que somos cristãos. Mas existem muitos lugares, hoje, exatamente no dia de hoje, existem muitos lugares que crentes estão sendo aprisionados, outros estão sendo levados ao corredor da morte, estão sendo torturados. E qual é a razão disso tudo? Simplesmente pelo fato de confessar Jesus como teu Salvador, pelo fato de acreditarem que Jesus é o Salvador de suas vidas. Mas aí a pergunta que se faz é, da onde esse povo tira tanta convicção? Da onde esse povo tira tanta força para resistir tudo isso? De onde esse povo tira ânimo para entregar a sua própria vida por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus? É porque esse povo tem uma coisa chamada esperança. A esperança. Essa lição, ela é uma lição muito especial. Ela é arrebatadora. Se nós estudarmos com muito cuidado, com muita atenção esta lição, nós vamos perceber como é maravilhoso você ser cristão, mas ser um cristão que vive a esperança, que tem no seu interior esta virtude chamada esperança. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa bendita esperança. Como é que se desenvolve? Como é que é essa esperança? O que essa esperança me proporciona? Nós vamos aprender sobre isso. Como que essa esperança ela trabalha em nossas vidas, E aí nós vamos compreender que dentro da Bíblia nós temos muitos textos que nos esclarece o que é esperança, o porquê da esperança e como nós devemos viver com essa esperança nos corações. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui algumas definições sobre a esperança. Eu procuro sempre, irmãos, trazer algumas coisas que não estão dentro dos comentários, às vezes, do comentarista, justamente para acrescentar na lição algum subsídio, além desse rico comentário que nós já temos aqui, Então, vamos lá. Vamos começar definindo o que é esperança. Tá? Partindo do conceito secular,
para o conceito religioso, o conceito cristão. Primeira definição sobre a esperança. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, espera, aguardo, expectativa. O que é esperança? Esperança é um sentimento. É o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja, um desejo. Esperança é isso. Eu tenho esperança de um dia fazer uma faculdade. Eu tenho esperança de um dia visitar país. Quer dizer, você nutre dentro do seu coração uma expectativa. Vai se realizar? Sim ou não? Vai depender de muitas coisas. Nós estamos falando de uma esperança comum. Esperança é isso, é você sentir no seu coração o desejo e transforma esse desejo em algo que seja possível alcançar. Então, esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é confiança em coisa boa. Não existe esperança negativa. Esperança, a gente tem esse sentimento voltado para coisas positivas, coisas boas. Não existe esperança para o lado negativo. A esperança é uma virtude, é um sentimento bom, positivo, leve, agradável. Outra definição aqui de esperança. Esperança é espera. O que é esperança? Esperança é o ato de você esperar. É a espera. É o ato de aguardar, é o exercício do aguardo. Uma pessoa que tem esperança é alguém que vive aguardando a concretização, a realização de algo. E a esperança é expectativa, você cria as expectativas. Se elas vão se realizar ou não, depende de muitas coisas, mas você cria a expectativa, tá certo? Outra definição sobre esperança. Esperança é o ato de esperar alguma coisa. Confiança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Também pode ser baseada, ela pode também basear alguma utopia, tá? E também algo improvável para acontecer. Então veja bem, a esperança ela é um sentimento positivo, é um sentimento bom, é um sentimento que nos serve como combustível, nos motiva, nos impulsiona, nos anima a ir em busca de a realização de alguns desejos, algumas expectativas. No entanto, é preciso deixar bem claro que existem algumas pessoas que depositam a sua esperança em coisas que não são palpáveis, possíveis de ser realizadas. Há pessoas que depositam esperança em coisas que não se concretizam. Tem pessoas que são o agricultor, por exemplo. O agricultor é aquele que coloca semente na terra com a esperança de alcançar o fruto. Mas nem todo agricultor que joga sua semente na terra consegue o resultado positivo. Ele teve a esperança, depositou a sua esperança, mas não significa que todo agricultor que coloca a sua semente na terra e espera o resultado, não significa que ele vai alcançar. Porque estamos falando aí, nesse caso, de uma esperança comum. Tá certo? Então, a esperança é o ato de esperar alguma coisa. A concretização dessa espera, a realização dessa espera é uma outra história. Tá? Agora, o sentimento é positivo. O sentimento é sempre bom. O que não significa que sempre se alcança. Por quê? Porque depende muito de onde você está depositando a sua esperança. Você cria uma expectativa, mas você está criando uma expectativa baseada em quê? Você está criando uma expectativa, a sua esperança está baseada em quê? Em promessas de quem? Quem está te prometendo? Quem está te prometendo cumpre? Quem está te prometendo garante? Você está criando uma expectativa, mas é preciso
saber qual é a base dessa esperança. Porque existe a possibilidade da pessoa depositar a esperança em alguma coisa, em algo que não vai se realizar, porque está sendo depositado ali a confiança em algo que não é confiável, tá certo? Outra definição aqui sobre esperança. Esperança é a expectativa confiante pelas bênçãos prometidas aos justos. Aí nós já estamos trazendo para o sentido cristão, religioso. Esperança é a expectativa pela fé em Jesus Cristo. A fé e a esperança são sentimentos, virtudes co-irmãs. A fé e a esperança são sentimentos co-irmãs. Depois eu vou explicar isso para vocês à luz da Bíblia, tá bom? Mais à frente aqui, a base da esperança, a base é razão, emoção e vontade. Uma pessoa que brota dentro dela a esperança, essa esperança ela precisa ter como base a razão, a consciência, a lógica, né? O senso, a razão, a emoção, porque a emoção é que te faz viver, que te motiva, que te empolga, né? A emoção ela é um combustível extraordinário. E a vontade, é a vontade que te impulsiona a ir em busca do objetivo. Né? Você vai em busca, você vai à luta, você se priva de muitas coisas. Não é isso que acontece com um crente cheio de esperança? Ele abandona as coisas do mundo, se priva das coisas do mundo para viver a liberdade em Cristo Jesus, e ele se consagra, se dedica, se santifica, e ele se coloca à disposição de Cristo e busca uma comunhão mais estreita com Cristo, na certeza de que ele está fazendo a coisa certa para alcançar a vida eterna, entendeu? Então, ele faz tudo isso motivado. A vontade que ele tem para servir, para ser fiel, para vencer o pecado, essa vontade toda é um combustível que faz parte dessa esperança, né? O grande fator motivacional, a esperança que ele tem no seu coração, tá certo? Bom, agora eu gostaria de passar para vocês algumas referências bíblicas que falam sobre esperança, que eu gostaria que vocês anotassem porque são importantes. Algumas estão até aqui nos textos bíblicos, no comentário da lição, mas outras não estão, mas são importantes para vocês refletirem em cada uma delas, pontuá-las, né? Porque são importantes dentro dessa definição do conceito da doutrina da esperança do crente, tá bom? Bom, o primeiro texto que eu gostaria de passar para vocês aqui, muito interessante, falando sobre esperança, é Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz que nós devemos nos alegrar na esperança. O texto fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então aqui o apóstolo Paulo apresenta a esperança como um fator que promove, que produz alegria. Um crente que tem esperança é um crente feliz, independentemente do que ele está vivenciando. Ele pode ter os seus momentos de sofrimento, de dor, de tristeza, de aperto, de choro, mas embora nem sempre ele esteja feliz, ele é feliz. Ele é feliz. A felicidade é inerente à natureza dele. E essa felicidade, essa alegria que ele tem no seu coração, tem como uma base, como uma das principais bases, a esperança. A esperança que ele carrega. Ele carrega uma esperança de que no final de tudo, ele vai estar com o Senhor, seu Salvador, livre de todo sofrimento, livre de toda dor, livre da condenação eterna, salvo em Cristo Jesus. Então, esse crente não vai perder a sua fé, ele não vai se desesperar em meio às enfermidades, em meio às perdas da vida, em meio às adversidades. Ele vai chorar, ele vai sofrer, porque todos somos de carne, seres humanos, mas ele não vai perder o foco. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma esperança. Me faz lembrar Jó, lá no seu livro,
né, no seu diálogo que ele tinha lá com seus amigos, mas certa feita ele disse, ainda que ele me mate, se referindo a Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu Deus, isso é coisa linda demais, irmãos. Ainda que ele me mate, mas nele esperarei. Jó tinha uma esperança. Ele não estava entendendo o que estava passando. Ele estava sofrendo terrivelmente. Os seus amigos lhe acusando de pecado. Ele estava vivendo aquele turbilhão, aquela tempestade ali terrível. Mas no meio daquilo tudo ele disse, ainda que ele me mate, ele pode me matar. Deus pode me matar, mas eu continuo esperando nele. Eu continuo com a minha esperança depositada nele. Isso é extraordinário. Que exemplo para nós. Porque, na verdade, a esperança é isso. É você esperar em Deus, independentemente das circunstâncias. Não importa como você vai morrer, não importa que você esteja com a sua esperança intacta. Não importa onde você vai estar quando você der o seu último suspiro. O importante é que você esteja com a sua esperança em Cristo. E mesmo você sentindo lá todas as agonias da morte, mas você vai ali sentir o gozo na sua alma e a convicção de que você é um vencedor. Como disse Paulo, na prisão, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Convicção, mesmo estando preso numa cadeia fria, mesmo sabendo que estava para ser decapitado, mas ele permanecia na sua esperança, na sua confiança. Que coisa maravilhosa, né? Outro texto maravilhoso aqui sobre a esperança é Hebreus capítulo 6, versículo 18 até o 19, que acaba nos ajudando aqui na compreensão da verdade prática, né? Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, diz assim um texto, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Aqui a esperança ela é apresentada como a âncora da alma. Depois nós vamos falar sobre isso. Outro texto importante aqui sobre a esperança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, coloca a esperança no mesmo pé de igualdade que a fé e o amor. Olha o que diz o texto aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. A fé, a esperança e o amor são as virtudes que permanecem. São as virtudes que o crente não pode deixar de ter. Estão entrelaçadas, estão envolvidas. Uma está relacionada com a outra. Fé, esperança e amor. Tá certo? Outra referência importante sobre a esperança aqui, que nos ensina muito, a esperança, irmãos, ela está fundamentada, ela é o ponto de ligação, a esperança é o nosso ponto de ligação da ressurreição de Cristo com a nossa redenção eterna. E eu gostaria de ler um texto aqui até um pouco longo, mas eu julgo ser importante passar para vocês isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 até o versículo 24, nos fala da esperança como sendo uma virtude que tem a sua base na ressurreição de Cristo. Olha o que diz o texto aqui. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então Paulo está dizendo aqui a importância da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Porque o fundamento da nossa vida cristã tem como base a nossa crença, confiança de que Cristo ressuscitou. Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Aí, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, olha o que Paulo diz. Logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos.
Aí diz o versículo 15: e assim como também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 19, se esperamos em Cristo, aí fala de esperança, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um com sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Vocês entenderam esse texto aqui? Paulo faz uma ligação da ressurreição com a nossa redenção. E ele diz aqui que a nossa esperança tem como base o fato de crermos que Jesus ressuscitou. De forma que alguém que diz ser cristão, se não crê que Jesus ressuscitou, ele não é cristão. Um dos requisitos principais para que alguém possa de fato se considerar cristão verdadeiro é crer que Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é o penhor, é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Como é que eu posso ter alguma garantia? Como eu posso ter esperança de que aqueles que morreram como cristãos vão um dia ressuscitar para estar na glória? A minha esperança está no fato de que, se Cristo morreu e ressuscitou, Ele tem poder de fazer isso conosco também. Então, as suas promessas de ressurreição para nós estão de pé. Porque se Ele morreu e ressuscitou, eu e você também vamos ressuscitar, se viermos a morrer, né? E aqueles que passarão pelo arrebatamento serão transformados e estaremos para sempre com o Senhor, redimidos, vivenciando agora a eternidade com Cristo. Mas vejam bem que há nesse texto que nós lemos aqui um ponto de ligação da ressurreição de Cristo com a redenção da humanidade, a redenção dos salvos, né? Na eternidade. Há um ponto de ligação. Então, todo cristão verdadeiro precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, porque se ele crê que Cristo ressuscitou, ele também tem no seu coração a esperança de que, da mesma forma que Cristo ressuscitou, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão naquele grande dia. E nós, aqueles que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, serão transformados e estaremos recebendo um corpo transformado para viver a vida eterna com Cristo, com o nosso corpo completamente restaurado, né, pela glória de Deus. Deu para vocês compreenderem? Então, é importante que a gente entenda aqui que a esperança do crente tem como um dos alicerces, uma das bases, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base da nossa crença e é o nosso ponto de ligação que nos leva a crer que Cristo voltará para nos buscar. Tá certo? Bom, outro texto interessante aqui falando sobre ressurreição. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos estar preparados. Preparados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz aqui. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As pessoas sempre vão ficar questionando, sempre vão questionar. Como é que fulano pode ser crente depois de passar por tudo que passou? Como é que fulano ainda tem força para ir para a igreja depois de tudo que já vivenciou? Fulano já apanhou tanto, como é que fulano continua na igreja?
Como é que essas pessoas podem ser tão crentes em Cristo assim? O que eles têm que eles são capazes de suportar tanto sofrimento por causa do nome de Jesus? A esperança. A esperança. A convicção de que Jesus não falha, de que Jesus cumpre aquilo que ele promete. A certeza de que Jesus venceu, e se ele venceu a morte, nós venceremos também. A certeza de que Jesus morreu e ressuscitou para nos redimir de todos os pecados e nos dar o direito à vida eterna. A esperança. A esperança com a sua co-irmã fé, que nos possibilita crer no sacrifício de Cristo e crer que nós somos salvos, hoje somos salvos em Cristo Jesus. E a esperança nos leva a crer que nós um dia receberemos a redenção completa por conta dessa fé que nos faz hoje ser salvos em Cristo Jesus. Bom, seguindo aqui, irmãos, Romanos 5, versículo 5 diz que a esperança ela não traz confusão, ou seja, ela não traz decepção. As pessoas que realmente têm a sua esperança em Cristo nunca ficarão confusas, nunca ficarão decepcionadas. Por quê? Porque a esperança em Cristo, ela é garantia de vitória. Ela se materializa em realidade. Ela se torna palpável para nós, tá certo? Outra definição interessante sobre a esperança aqui, em Tito, na carta de Tito, capítulo 1, versículo 2, nós temos lá a definição da esperança como sendo uma virtude que está diretamente relacionada com a vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo ensinando a Tito, ele diz aqui, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, Paulo fala aqui que todos nós devemos vivenciar essa esperança da vida eterna. E Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando que a nossa esperança, ela está em Jesus. Ela está em Jesus. Por isso que a nossa esperança não é uma utopia. A nossa esperança não é um sonho que nunca vai se realizar. Não, a nossa esperança, ela é real, ela é verdadeira, ela é concreta, ela vai se concretizar, ela vai se materializar, ela vai se tornar visível a nós, porque a nossa esperança está depositada em Jesus, não está depositada na força do homem, no braço do homem, no dinheiro, nos bens, na nossa sabedoria. A nossa esperança está depositada no poder, no nome do Senhor Jesus. A nossa esperança está depositada na pessoa de Jesus, infalível, incomparável, insubstituível. O Senhor Jesus. É nele que nós depositamos a nossa confiança e por isso nós temos convicção de que nós vamos receber a nossa vitória. Não vai falhar, tá certo? Por isso que nós cristãos temos razões para ser otimistas. Por isso que nós somos otimistas. E o nosso otimismo não é fantasioso. Nosso otimismo não é sem lógica, sem causa. O nosso otimismo não é utópico, não é utopia. O nosso otimismo está baseado numa verdade. Está baseado numa verdade absoluta que vai se concretizar, vai acontecer. E hoje nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, que é o penhor, né? É o selo que o Senhor nos concedeu para que, com a presença do Espírito Santo, nós vivamos essa esperança dia após dia. E o Espírito Santo nos dá graça, nos dá força, nos conforta, nos consola, nos abraça, fala conosco todos os dias, nos sustentando para que essa esperança em nossos corações ela permaneça intacta diante de tantas adversidades que nós enfrentamos, tá certo? Bom, o nosso textuário
se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 3. O texto diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos nesse versículo aqui a esperança sendo chamada de bem-aventurada, feliz, bendita, esperança. E o apóstolo Paulo nos mostra aqui que a finalidade, o propósito dessa esperança é nos levar até a Cristo, até a redenção final. O propósito dessa esperança é nos manter vivos e na direção de Cristo, quando naquele grande dia voltará para nos redimir, nos resgatar deste mundo, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. A verdade prática diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, fala sobre a esperança como âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. Por quê? Qual é o papel da âncora? A âncora é utilizada pelos barcos, pelos navios. Com qual objetivo? Ela é jogada no fundo do mar para que o barco não fique à deriva, para que o barco não seja levado pelo vento. Se houver uma tempestade, o barco não vai ser jogado no alto mar, perdido. Não vai, sem direção. Por quê? Porque a âncora lhe garante sustentabilidade, lhe dá segurança. A âncora lhe faz o barco ficar no mesmo lugar, mesmo com toda a tempestade, com todo o vento, com toda a água que bate contra o barco, ou contra o navio. A âncora é segurança. Então, por isso que lá em Hebreus, nós temos a esperança como sendo a âncora do crente, da alma. A esperança é uma âncora. O crente pode passar por tudo, mas ele não abandona Jesus, não abandona a palavra. Ele vai chorar, ele vai sofrer porque é ser humano, mas ele não vai largar, ele não vai abandonar, ele não vai perder o seu foco. Ele vai seguir. Se ele não puder andar, ele vai seguir arrastando. Se ele não puder se arrastar, ele vai pedir alguém para lhe carregar, mas ele vai seguir sempre para frente. Por quê? Porque a esperança é o que ele tem como garantia. A esperança é o que ele tem como solidez para que ele possa seguir em frente. Tá certo? Bom, leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 25. Diz assim o texto, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Paulo já está falando de esperança aqui, da esperança do crente. Ele está dizendo que o que nós temos a receber lá na eternidade não se compara nem de longe com aquilo. O que nós temos a receber lá não se compara com aquilo que temos enfrentado aqui. Então, porque às vezes quando a gente passa por muita luta, tem gente que pergunta: está valendo a pena você ser crente? Está valendo a pena você ser fiel? Você passando por tudo isso? Vale a pena ser crente para você passar por tudo isso? Ele não entende, não compreende que o que está reservado para nós que somos fiéis não é para este mundo, não se resume a este mundo. O que está reservado é para nós alcançarmos na glória. E só chega lá quem tem essa esperança no coração. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança, somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Ou seja, se você já alcançou, já deixou de ser esperança. A esperança é um sentimento que cria a expectativa para que você alcance.
Quando você alcançar, não há mais necessidade da esperança. Então diz aqui, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele faz uso da esperança como sendo uma virtude que o crente não pode abrir mão de ter. Uma ferramenta que o crente não pode deixar de usar, justamente para que ele se mantenha focado no seu propósito, que é alcançar a vida eterna, a redenção do seu corpo, a redenção eterna em Cristo Jesus. Tá certo? Bom, a nossa lição está dividida em 3 partes, né? O comentarista colocou aqui como 3 objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar o alvo da esperança cristã. Ele colocou aqui, qual é o alvo da esperança cristã? O alvo da esperança cristã é nós alcançarmos o céu, a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo objetivo, ele fala explicitar a doutrina da esperança cristã. E terceiro objetivo, enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente. Eu acho que nós já falamos bastante sobre isso no nosso comentário, né? O comentarista colocou aqui 3 tópicos para esta lição. O pastor Gesiel Gomes, né, colocou aqui 3 tópicos para reflexão, Osiel Gomes, colocou aqui 3 tópicos para a nossa reflexão. No primeiro tópico ele fala sobre para onde aponta a esperança do cristão. É a pergunta. Ele fala no primeiro subtópico, a esperança cristã. No segundo subtópico ele fala sobre a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. E no terceiro subtópico ele fala Deus, o autor da nossa esperança. No segundo tópico, na segunda parte da lição, ele fala sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã. Ou seja, a esperança ela é muito importante para nos desenvolver em nós, né? Desenvolver em nós a expectativa daquilo que nós vamos tomar posse na eternidade. Então, tem uma importância para a questão escatológica, para o futuro, para as últimas coisas, né? Vamos lá. Primeiro subtópico, a Bíblia focaliza o futuro. Segundo subtópico, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Terceiro subtópico, por que uma doutrina da esperança? Já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas eu vou ler um comentário aqui que o comentarista colocou interessante nesse terceiro subtópico, que diz o seguinte: a razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Tá certo? Então, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que o mesmo Jesus terá poder para ressuscitar aqueles que nele creram naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, e transformar os nossos corpos para que todos estejamos com o Senhor a partir de então para sempre. Terceiro tópico da nossa lição, terceira parte, a esperança cristã como âncora da alma. Então o comentarista coloca aqui no primeiro subtópico, nossa esperança como âncora. Segundo subtópico, ele fala sobre por que a esperança do crente é a melhor, né? Nós já falamos aqui por que ela é melhor. Ela é melhor porque ela se cumpre, ela é melhor porque ela tem solidez, ela é melhor porque ela está apoiada em Cristo, e Cristo não falha. Por isso que a esperança do crente é melhor do que qualquer outra. E o terceiro subtópico, mantendo firme a esperança. É o que nós devemos fazer, manter firme a nossa esperança até ao fim da nossa caminhada, tá certo? O comentarista colocou aqui na conclusão também o seguinte aqui, eu vou ler a conclusão porque achei interessante também para a definição desta lição. Lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar. Tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o Senhor que prometeu é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Bom, terminei aqui o meu comentário com vocês.
Espero que esse comentário de alguma forma contribua para o elevo espiritual de vocês e acrescente aí nesta maravilhosa lição que estará sendo estudada nesse dia 23 de junho de 2024. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.